Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Muito bom, né, nós encontrarmos mais uma vez nessa casa, com esse mesmo ideal, com esse mesmo propósito de iluminar nosso espírito, para assim, com certeza, seguir nossa caminhada firme. E assim vamos fechando nossos olhos para acerenar mais a nossa alma, nossa mente, buscando sentir essa energia que aqui vive, preparando assim para receber os ensinamentos de hoje, a mensagem. Se faz necessário que nós, ao ouvirmos, quando voltar para nossos lares, se possível fazer meditação, refletir bastante na palavra, para que a semente da Boa Nova possa germinar e dar bom fruto. Porque ao contrário, se nós ouvirmos aqui, sempre ouvimos os ensinamentos de Jesus, mas não refletir, não interiorizar, sempre vamos estar só acumulando conhecimento e o nosso ego lá em cima, não vamos conseguir receber essa energia que emana do Pai. Então se faz necessário que nós possamos interiorizar a mensagem, refletir, para assim sentir o devido efeito. É isso que Jesus quer de nós. A palavra vem para nos fortalecer e sair daqui mais forte. Então, que a paz esteja com todos e um bom evangelho para nós. Tudo bem? Mais uma vez, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Que nós possamos mais uma vez nos sentirmos acolhidos pela espiritualidade, que possamos sentir essa energia que emana nesse ambiente, nesse momento, de alguma forma preparado para que nós pudéssemos sorver essas energias e sairmos daqui fortalecidos, encorajados e confiantes em dias melhores. Esse é o objetivo central da espiritualidade com relação a todos nós, é exatamente isso. Muitas vezes a gente traz o nosso coração um pouco desanimado, entristecido por problemas, desafios. Aqui nós, de alguma maneira, recarregamos as nossas baterias e, de alguma forma, o nosso dia amanhã vai amanhecer muito diferente, né? Então, vamos acreditar nisso. Aproveitando esse instante, hoje nós gostaríamos de falar um pouco sobre um assunto sugerido por um internauta, né? Um amigo nosso da internet que se manifestou lá, né, no vídeo e pediu para que nós falássemos um pouco sobre aquilo que acontece com as pessoas que faz mal às outras pessoas, né? Então a gente vai se apegar a esse tema, pedindo à espiritualidade inspiração, né, para que nós possamos abordá-lo de uma forma simples, que dê para a gente compreender, para a gente estudar, para a gente refletir, e é muito importante esse tema. É um tema que dentro da doutrina espírita a gente costuma estudar bastante. Por quê? Porque é aquela questão da lei de causa e efeito, né? Ação e reação. Isso é muito, muito, muito importante. Na verdade, a nossa vida ela está sustentada nessas leis estabelecidas por Deus, né? E são imutáveis, são leis que não mudam. E são leis que regem não somente a nossa vida, mas tudo no universo. Causa e efeito, ação e reação, né? Então você sabe que tudo aquilo que você faz vai causar um efeito. Vai causar um efeito. Se você bater numa mesa, vai causar um efeito. Você vai sentir dor na sua mão e vai fazer um barulho, né? Espiritualmente, qualquer ação sua, qualquer pensamento, qualquer atitude, ela vai ter da mesma forma um efeito. Se essa atitude, se essa ação for positiva, vai gerar um efeito positivo, óbvio, né? Agora, se for negativo, da mesma forma, vai gerar
uma reação negativa. Uma reação negativa. Então aí a gente começa a entrar nesse universo que nos chama a atenção para uma responsabilidade maior com relação à nossa própria vida. Aquilo que nós falamos, ou melhor, vamos começar do começo. Aquilo que nós pensamos, aquilo que nós falamos, né? Tudo isso é muito, muito importante. O pensamento está valendo. Às vezes as pessoas não falam, não fazem, não executam, mas pensam. E esse pensamento, ele, de alguma maneira, ele já vai influenciar a nossa vida. Então essa lição trazida aos dos benfeitores espirituais à humanidade, para compreender melhor a sua jornada, como está se processando tudo aquilo que nos ocorre, né? Dando essa notícia de que, na verdade, tudo que nós estamos vivendo hoje é resultado do que nós fizemos ontem. É maravilhoso isso, né? A gente entender isso. Porque muitas vezes nós somos procurados por pessoas que falam assim: olha, a minha vida está um caos, está acontecendo 1 milhão de coisas. E a pessoa começa então a relatar tudo o que está acontecendo na sua vida, né? E se ela parar para pensar com um sentimento de humildade, voltar lá atrás e começar a fazer uma reflexão sobre o seu comportamento, as suas atitudes, as coisas que andaram acontecendo na sua vida, ela vai fazer uma conexão com aquilo que está acontecendo nesse momento e aquilo que ocorreu no passado. Então a gente começa a constatar que essa lei, ela é real. Ela é real. Então a preocupação do nosso amigo internauta é exatamente essa. O que vai acontecer com as pessoas que fazem mal às outras pessoas? Porque muitas vezes no nosso mundo dá aquela sensação de injustiça, não dá? Pessoas que fazem coisas absurdas no nosso mundo, coisas assim muito ruins, prejudicam às vezes uma multidão, né? E como que muitas vezes nós olhamos essas pessoas e parece que está tudo bem, ela não é presa, né? Não tem nenhum tipo de entrave na vida dela, parece que a vida dela está cada vez melhor, ela está feliz, mas e daí? Ela vai ficar impune, né? Vai ocorrer realmente a injustiça com relação a esse coração? Talvez aqui nessa existência, pode ser que ela passe, né? Desapercebido isso, mas ela terá outras existências. E tudo isso fica, absolutamente tudo isso fica registrado no nosso consciente, É nos nossos registros akáshicos, que fica ali armazenado como se nós tivéssemos realmente um HD, né? Vamos dizer assim, vamos levar para o lado da tecnologia, né? Vamos fazer uma brincadeira com isso. A nossa alma, ela tem esse HD muito especial e é tudo, absolutamente tudo registrado ali, tudo. Então, quando nós desencarnarmos, nós vamos ter acesso a esse HD. O que aconteceu, né? O que eu fiz, o que eu deixei de fazer, o que eu poderia ter feito e não fiz. Toda essa realidade. E essas pessoas que prejudicam as outras pessoas também, elas vão ter essa noção, né? De que, opa, peraí, eu acho que eu pisei na bola. Não é verdade? Então vai ter, de alguma maneira, o acerto de tudo isso. Pode ter certeza. Nada, absolutamente nada fica impune. Absolutamente nada fica sem solução. Então essas energias acumuladas por ações negativas, elas terão que ser solucionadas de uma forma ou de outra. E também, ao contrário, as ações positivas, as pessoas que pensam positivamente, têm sempre um coração generoso, está sempre tendo atitudes positivas, de alguma maneira ela está melhorando o seu amanhã, ela está construindo dias futuros muito melhor na sua vida. Então toda essa lição e essa reflexão nos leva, nos joga a uma necessidade de entender e compreender a grande responsabilidade que é viver, nos nossos menores atos. Tem muitas pessoas, a gente sabe, porque a gente conhece o coração da criatura humana, todos nós somos imperfeitos, e tem pessoas que vivem no secreto, tem pessoas que fazem coisas, né, escondidas das outras, achando, ninguém vai saber, né, ninguém está vendo. Mas e aí? Como é que faz? E esse HD que vai registrar tudo, né? Vai registrar tudo. Será que isso, de uma certa forma, não vai influenciar em alguma coisa negativa na sua vida amanhã?
na sua vida amanhã? Chico Xavier, ele dizia assim: as nossas melhores ações, o nosso melhor comportamento é o nosso melhor advogado em situações difíceis da nossa vida. É isso que nós temos que compreender, né? Então, quando nós estivermos passando por qualquer situação que seja, não é por acaso, né? Não existe injustiça. Não existe injustiça nesse sentido, não. Nesse sentido, não. Então, é uma reação de uma ação, é um efeito por alguma coisa que aconteceu, né? Então, nós precisamos compreender isso e trazer essa lição para o nosso dia a dia, para a nossa vida. Começar a policiar melhor o nosso pensamento, as nossas ações, saber exatamente de que maneira que você quer continuar a sua existência. Aonde que as pessoas se perdem? É exatamente na fraqueza, na fraqueza. Por exemplo, uma pessoa que é extremamente materialista, gosta muito de dinheiro, né? Então ela chega num ponto que ela fica numa situação muito difícil, ela acaba fazendo algo errado, né? Prejudicando outras pessoas para beneficiar-se, para buscar aquilo de desejo dela, aquilo que ela precisa. Mas ela não pensa assim: peraí, eu estou tirando de alguém, um dia eu vou ter que repor isso. Quer dizer, conscientemente ela não pensa isso, mas inconscientemente é isso que vai acontecer. Ela vai ter que devolver isso de alguma maneira, quer seja nessa existência, nessa encarnação ou encarnações futuras. Quer seja de uma situação melhor ou numa situação pior, de alguma forma terá que ser solucionado esse problema. Ela agrediu alguém, ela tirou um benefício de uma pessoa, então isso não fica impune, absolutamente não. Então quer dizer que Deus fica anotando tudo aquilo que a gente faz e depois sai por aí com os seus missionários punindo as pessoas? Não, não é assim que funciona. As leis de Deus é sábia e justa. Sábia e justa e embasada no amor. Então isso não acontece, porque na verdade quem vai punir o seu coração é você mesmo. É você mesmo. É a sua própria consciência que vai ditar regras à sua vida. Então essa energia acumulada negativamente durante a trajetória de uma pessoa, fazendo mal a alguém, prejudicando o outro, tirando isso ou aquilo de outra pessoa, essa energia acumulada em si mesmo vai se manifestar de uma forma que de alguma forma vai ser solucionado esse problema. Então não vai ficar impune, né? De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Quantas coisas acontecem no mundo que as pessoas falam assim: nossa, mas isso não tem explicação. Não tem explicação agora, né? Não tem explicação na nossa consciência e na nossa atual encarnação. Mas se você voltar um pouquinho mais no tempo e buscar lá atrás, com certeza a pessoa tem prejudicado alguém. Com certeza ela cometeu alguns erros que precisam de alguma maneira serem reparados nessa existência. Então isso é causa e efeito, ação e reação. A nossa vida está embasada nisso. Mas eu não quero viver assim, isso é muito chato. Não adianta você querer, nem eu. Nós estamos submetidos a essas leis. Todos nós estamos. E é assim. E por que somente agora a humanidade está começando a entender e compreender isso? Algumas pessoas. Tem muita gente que ainda duvida disso. Tem muita gente que acha que aquilo que é feito no esconderijo, Deus não está vendo, né? Tem muita gente que acha que, por exemplo, tendo uma aventura amorosa fora do seu relacionamento com uma outra pessoa, ninguém vai ficar sabendo, né? Vai ficar tudo impune. É mentira, é mentira. A traição é para o nosso próprio coração. A traição é da nossa própria vida, né? Então nós temos que começar a entender que temos que ser verdadeiros conosco mesmo, ser sinceros com a nossa própria vida, né? E abrir o nosso coração à existência. A dificuldade às vezes chega para o nosso aprimoramento, né? Então aquela pessoa que muitas vezes se sente necessitado de uma quantia em dinheiro e faz qualquer coisa para conseguir essa quantia, se ele pensasse melhor e refletisse melhor e tivesse conhecimento dessas leis, não faria. Porque muitas vezes, com uma atitude impensada nossa, às vezes nós prejudicamos algumas pessoas e nós vamos precisar de uma existência inteira para reparar. Olha que coisa, é verdade. Existem mensagens de irmãos desencarnados que falam sobre isso,
né? Que eles tiveram uma vida de sofrimento, de dor, mas por conta de uma existência que eles prejudicaram uma pessoa, duas pessoas, uma situação. Eles precisaram de uma vida inteira de reparação por um único erro, por um único erro. Porque para nós parece muito isso, parece até injusto, mas para a espiritualidade e para Deus, uma existência é um segundo, né? Mas Ele permite, Ele é tão misericordioso que Ele sabe que nós somos seres humanos, que nós vamos errar para poder aprender, mas Ele nos dá a oportunidade de reparação. É a misericórdia de Deus. Então Ele fala assim: meu querido, minha querida, você vai ter oportunidade, volta para a terra, nasce novamente, né? Em situações favoráveis para que você de alguma maneira resgate isso, para que você corrija esse problema que você causou. Entende? Então essas lições trazidas pela espiritualidade é para melhorar o coração da humanidade, é para melhorar a nossa conduta, é para que nós entendamos que nós temos que respeitar o outro, que nós vivemos. Às vezes o cônjuge, né? o marido, a mulher, nós temos que ter respeito para com aqueles que estão vivendo conosco. E essa questão de você fazer as coisas escondido, isso não leva a lugar nenhum. É simplesmente uma fraqueza do coração de quem faz e ignorância do espírito que realiza essas tarefas. Ignorância por quê? Porque tem uma multidão de espíritos vendo aquilo que ele está fazendo e ele se esquece que tudo aquilo que ele está fazendo, entre aspas, escondido, está sendo gravado no seu HD espiritual. E um dia ele vai ter que prestar conta disso, de uma forma ou de outra. Então, se nós temos esse entendimento, essa compreensão, por que não viver de maneira diferente, né? Por que não ter uma preocupação maior naquilo que nós pensamos, naquilo que nós falamos e naquilo que nós fazemos? É muito importante a gente pensar sobre isso. A questão lá atrás, né, de Jesus, do ensinamento do Cristo, vigilância, oração, está exatamente relacionado a isso. Então, à medida que nós vamos avançando, nós vamos de alguma maneira constituindo o nosso futuro. Hoje mesmo, você construiu o seu amanhã. Você nem se preocupou com isso, mas é verdade. As suas melhores ações hoje vai refletir em ações boas amanhã. A sua pior conduta de hoje vai trazer prejuízos para você amanhã. Essa é a realidade, né? É a realidade. E dentro dessa realidade nos favorece algo no sentido assim: então peraí, eu preciso policiar o meu coração, eu preciso ter um pouco mais de atenção com a minha vida, com a minha conduta, eu preciso respeitar um pouco mais o meu semelhante, né? Esquecer um pouco mais de mim para que a minha vida seja melhor. Sim, é isso mesmo, é exatamente isso. E essa questão de que as pessoas que nós estamos observando, que está fazendo 1 milhão de coisas erradas e vai continuar fazendo e nunca vai acontecer absolutamente nada, isso não acontece, não é verdade. De uma forma ou de outra, a pessoa vai ser levada a solucionar aquele problema no seu coração, no seu íntimo, da forma que houver mais necessidade para ele, né? Então, quantas vezes nós percebemos pessoas que vivem uma vida inteira maltratando os outros, né? Tirando proveito de determinadas situações, roubando, ferindo, e lá no final da sua existência, muitas vezes ele adquire uma enfermidade grave, ele fica lá no leito de uma cama, né? Tendo necessidade de alguém, né? Para cuidar dele, fazer absolutamente tudo. E aí você acha que esse coração, estacionado daquela forma, pela misericórdia de Deus, não vai pensar nas coisas que ele fez no passado? Sim. Então a colheita já começa nessa mesma existência. Já nessa mesma existência começa a colheita. Porque a consciência, ela bate. Né? Dia após dia, um dia vai chegar. Um dia sua consciência vai cobrar você daquilo que você fez e não deveria ter feito. E essa culpa que nós carregamos, esse pensamento de consciência pesada é muito prejudicial. Os espíritos falam que quando chegam na espiritualidade depois do desencarne, carregando no seu ser espiritual esses sentimentos de culpa, é cruel.
É cruel, porque o seu pensamento fica constantemente pensando naquilo que ele fez e ele não deveria ter feito. E aí sim, depois de auxiliado, amparado na espiritualidade, ele vai ter oportunidade de refletir sobre todas as suas ações e planejar uma nova existência, para fazer com que a solução de todas essas questões sejam quitadas, né? Então é assim que acontece, é dessa forma. Parece uma coisa muito complexa, mas não é, é simples, né? É uma questão até matemática. Se você faz a coisa caminhar pela direção do bem, o resultado é positivo. Agora, se você faz a coisa caminhar para o lado negativo, com certeza o resultado não pode ser outro. Então, gente, é importante a gente ter isso em mente, até mesmo para modular a nossa caminhada, o nosso pensamento, né? Saber nos apegarmos às coisas positivas. Desafios, dificuldades, pode acontecer na vida de todos nós. Então nós temos que saber vivenciar da melhor forma possível. As nossas vidas, ela é feita de relacionamentos, não é? É assim, nós nos relacionamos com o marido, com a mulher, com os filhos, com o chefe lá no trabalho, com todo mundo. Então é feito de relacionamentos. E é justamente nesses relacionamentos que acontecem essas coisas. Então, uma boa postura, um bom comportamento, o respeito ao semelhante, ao próximo, saber entrar dentro do coração e da mente do amigo, da amiga, do parceiro, da parceira. Mas será que realmente não está acontecendo isso dentro do coração dele? Será que eu não tenho que ser mais paciente ou com ele ou com ela, né? Tem tudo isso. E à medida que a gente vai vivendo com mais cuidado, a gente vai tendo assim uma atenção maior com todas essas questões, a gente vai construir um futuro muito melhor, né? Então hoje nós sabemos, por exemplo, se você começar a se alimentar de coisas que não são muito boas, você sabe, já é matemática, você sabe. Eu comecei a me alimentar de excesso de gordura, muito refrigerante, muita comida industrializada, o que vai acontecer lá na frente? Você vai ficar doente. Você vai ter uma úlcera, vai ter um problema estomacal, você vai ter pressão alta porque excesso de sal, de sódio, de gorduras no sangue vai dar problema cardíaco. Nós já sabemos disso. Agora, espiritualmente, a gente não enxerga, né? A gente só sai por aí fazendo. Aí depois que vem as consequências, a gente fala, nossa, mas eu sou tão bonzinho, não sei por que eu estou sofrendo. Não sei por que as coisas estão acontecendo na minha vida. É isso. Né? Porque é de gotinha, a gente vai fazendo as coisas negativas, tudo de gotinha, assim, de pouquinho, e aí quando chega de uma vez as coisas, e aí a gente quer entender, meu Deus, mas por que está acontecendo isso? Então a notícia da espiritualidade a todos nós é exatamente essa, né? É simples, é uma questão aritmética, de matemática. Faça o bem e a vida vai te devolver o bem, faça o mal, faça o negativo e da mesma forma a vida vai te devolver isso. Essa é a realidade, né? É simples assim. É difícil fazer? É difícil sim. Não é fácil mudar não. A gente já teve a oportunidade de falar sobre isso, né? Mas é possível. E exatamente o entendimento, a compreensão dessas coisas que vai fazendo a nossa vida ser diferente. E aí, o que acontece? As pessoas que carregam esse sentimento de culpa por coisas que fez errado, ou qual que é a sugestão da espiritualidade para o nosso coração que é invigilante? Todos nós cometemos erros. Eu cometo, vocês cometem, todos nós cometemos. Por quê? Porque somos seres humanos. Seres humanos cometem erros. E cometem erros porque estão aprendendo. É muito natural isso. Agora, qual que é a sugestão da espiritualidade a todos nós? Você cometeu um erro hoje, que você percebeu, não, eu pisei na bola, não devia ter feito, faça um bem, 2 bem, 3 bem, 4 bem, sempre pensando, não, eu estou fazendo isso para me poder cobrir um pouquinho aquilo que eu fiz de negativo. Você pode ter certeza que você vai eliminando esse sentimento de culpa. A espiritualidade nos fala que acontece isso. As pessoas que carregam esse sentimento de culpa e começam a promover situações na sua vida positiva, por exemplo, ajudar as pessoas, ter um pouco mais de paciência em casa com os seus parentes, né? Ter uma postura mental e espiritual diferente, tudo isso vai de alguma maneira resolvendo
essas coisas negativas que nós vamos plantando pelo caminho. É assim que acontece. Então, às vezes, não é necessário uma outra existência, você sofrer para você reparar determinados erros. A gente já pode começar a fazer isso hoje mesmo, agora mesmo, né? Então, é muito fácil. Só você tem que entender que você tem que ter um pouco de espírito você tem que ser um pouco corajoso, vamos dizer assim, né? Você tem que jogar um pouco fora o seu orgulho, né? A sua vaidade, o seu egoísmo, adquirir um pouco mais de humildade e começar a reparar isso, né? Você vai por esse caminho de reparação e é assim que acontece. À medida que nós vamos avançando, né? Renovando as nossas atitudes, mudando o nosso temperamento, a nossa postura, nós vamos de alguma forma reparando aquilo de errado que nós fizemos lá atrás. E aí quando nós tivermos um dia que sair daqui, voltar para o nosso local de origem, porque aqui não é o nosso local de origem, nós estamos temporariamente na Terra, aprendendo e vivendo, mas o nosso local de origem é na espiritualidade. Então um dia nós teremos que retornar lá. Quando nós retornarmos, a gente pode levar o nosso espírito muito melhor do que quando veio para cá, né? Então simplesmente levando adiante esses ensinamentos, executando isso que a espiritualidade nos ensina sempre, constantemente. Então está nas nossas mãos, né? Tudo está nas nossas mãos. Eu me lembrei agora de uma historinha de um sábio. Acho que vocês até ouviram, né? Muito conhecida essa história, mas é importante porque tudo está nas nossas mãos. O nosso futuro, a nossa felicidade, está tudo nas suas mãos. Você tem a decisão de resolver. Então o menino quis testar um sábio, que diz que ele era muito sábio, né? Então ele quis testar, ele pegou um passarinho e colocou nas mãos. E falou assim, agora eu vou fazer uma brincadeira com esse sábio. Ele fala que é tão sábio, né? E eu chegou para o sábio e falou assim, sábio, o passarinho que está na minha mão está vivo ou está morto? Então ele é muito inteligente, o menino. Ele falou assim, se ele falar que está morto, eu abro as mãos e deixo o passarinho voar. O passarinho está vivo, então ele pegou o sábio, né? E se o sábio falar assim que está vivo, ele faz o quê? Ele aperta o passarinho, mata o passarinho e vai falar, não, ele está morto. E aí o sábio refletiu bastante e falou assim, o futuro dessa ave está em suas mãos, né? Está em suas mãos. Então ele pegou o menino. Então nada que ele fizesse, né, ele ia contrariar o sábio. E assim, o futuro está nas nossas mãos, depende de nós, da nossa postura, como nós nos comportamos diante das situações. Deus é tão misericordioso todos os dias. É que muitas vezes nós temos aquele hábito de só reclamar, só ver aquilo que é negativo. A gente não vê aquilo que é positivo. A gente não vê as benécias que nós temos todos os dias. Então Deus, ele é misericordioso. Tudo que nós precisamos, nós temos. Mas é que nós inventamos 1 milhão de coisas, principalmente as pessoas excessivamente materialistas. Hoje ganhou 10, né, porque tinha vontade de ganhar 10, mas eu podia ganhar 20. Amanhã ganhar 20, fala assim, não, mas puxa, se foi fácil ganhar 20, eu queria ganhar 40. E aí vira essa coisa, sabe? Então, quer dizer, tudo que nós precisamos, nós temos. O que nós precisamos é ter sabedoria, né, saber viver, compreender que tudo isso tem que ser trabalhado da melhor forma possível. O pouquinho, como sempre se falam por aí, é verdade, o pouquinho com Deus no coração é um monte, né? Se a gente souber de verdade viver. Às vezes a gente percebe no diálogo das pessoas na internet exatamente isso, né? Eu quero me dar bem, eu preciso tanto de recurso, eu preciso disso, preciso daquilo, mas o que nós essencialmente precisamos é de paz no coração, na nossa mente. Porque se você tem paz, né? Se você tem entendimento, se você tem sabedoria, você consegue trabalhar para que tudo se ajeite. Se você não tem o recurso para pagar o boleto hoje, você espera um pouquinho com paciência, amanhã você faz uma coisa ou outra e você consegue. É assim. Agora, a gente começar a fazer coisas erradas porque a vida não está favorável para nós, aí nós vamos acabar nos perdendo e fazendo tudo errado. Isso nós já fizemos durante séculos, né? Porque, vocês sabem, somos espíritos milenares. Nós já fizemos isso durante séculos. Agora chegou a hora de retificação.
né? Agora chegou a hora de consciência. Não, peraí, agora a gente precisa começar a agir de maneira diferente, ter uma postura renovada, uma mente, uma direção objetiva, não mais prejudicando as pessoas, mas procurando fazer o melhor, né? No nosso íntimo, no nosso coração. Essa é a proposta da espiritualidade. E com o advento do Espiritismo, né, nós estamos dentro do Espiritismo, estudamos bastante tudo aquilo que Kardec nos trouxe, embasado no Evangelho do Cristo, porque a doutrina espírita é uma doutrina cristã. Então esse estudo enriqueceu o nosso coração de entendimento, de compreensão. Opa, peraí, eu tenho que ter responsabilidade. Se eu não tiver responsabilidade, o maior prejudicado vai ser eu mesmo, vai ser eu mesmo. Então, respeitar o semelhante, né? O próximo, fazer tudo bem que você puder, é a melhor forma de você garantir a paz no seu coração, né? A paz no coração. Lembra que nós falamos no início, que Chico Xavier fala? As nossas melhores ações, a nossa melhor postura, o nosso melhor comportamento é o nosso melhor advogado nas situações mais difíceis que a gente venha a ter que passar um dia. Então, se você faz o bem, se você vive de maneira positiva, amanhã ou depois, quando você tiver um problema qualquer, eu não tenho dúvida nenhuma, eu já constatei isso. A espiritualidade chega próximo de você e te ajuda, te auxilia, porque existem créditos no seu coração e no seu espírito. Então, gente, é isso. Eu não sei se o amigo internauta, ele ficou satisfeito com aquilo que nós falamos hoje, junto com a espiritualidade, mas eu acredito que sim, né? Essa necessidade que nós temos de ter essa noção de responsabilidade da vida, né? E nos dirigindo aos nossos amigos internautas, nós gostaríamos de dizer, né, que muitos amigos estão assistindo os vídeos, né? A gente sabe que esse trabalho que está sendo feito por um grupo de pessoas, a Cláudia, o Paulo, que faz a edição dos vídeos, então esse trabalho é um grupo de pessoas que está fazendo. E aqueles que estão assistindo os vídeos podem fazer parte desse trabalho também, né? Porque eu estou percebendo que as pessoas estão assistindo os vídeos, não estão colocando joinha lá no vídeo. E isso é muito importante, né? Isso não vai dar nenhum recurso financeiro para nós, não é isso. O nosso interesse é fazer com que esses vídeos, né, esses evangelhos que nós de alguma forma registramos aqui, cheguem a um número maior de pessoas. Esse é o nosso objetivo. E eles fazendo simplesmente isso, que não vai pagar absolutamente nada em fazer, já vai fazer com que os vídeos alcancem muito mais pessoas. Porque, gente, por incrível que pareça, existem muitas pessoas necessitadas de esclarecimento, de paz. E eu tenho certeza que esses vídeos, sempre recheados com todo esse comentário, a prece, né, que nem o João fez agora no início, o evangelho, essa energia entrando no lares das pessoas, ajudam também muitos corações. Então, é interessante que as pessoas assistam os vídeos, mas não esqueça de dar o joinha, porque a plataforma do YouTube vai entender que você gostou daquele conteúdo, que aquele conteúdo é bom, e fazendo isso, eles vão fazer com que esse vídeo chegue a mais pessoas, né? Então é esse o recado. Muito obrigado a todos, que Jesus nos abençoe, nos fortaleça o coração para que a gente possa sair daqui confiantes em dias melhores e com essa noção de responsabilidade. Eu preciso sim mudar a minha vida, mudar o meu coração e ter esse entendimento de que tudo aquilo que eu estou fazendo hoje, eu estou construindo o meu amanhã. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Muito obrigado. E assim, dando continuidade ao nosso trabalho, à nossa reunião, vamos agradecer pela mensagem esclarecedora que recebemos, que nós possamos, como disse antes, levar a nossa reflexão para que ela possa surtir o efeito necessário para nós colocarmos em prática no nosso dia. E agora, unido nessa energia de amor, vamos ampliar esse leque de alcance, levando até os locais onde mais
há necessidade de luz. Vamos primeiramente se dirigir em pensamento ao leste europeu, a locais de conflito, que esse nosso desejo de amor possa envolver esses irmãozinhos que estão responsáveis, praticando essa ignorância absurda ainda. Que eles possam acordar, sentir esse calor no seu coração e cair na realidade que somos todos irmãos, filhos do mesmo Pai. E ao destruirmos o nosso irmão, estamos destruindo nós mesmos. Que esses irmãos possam ter esse entendimento e parar com esse absurdo. Que eles possam ter sentimento de fraternidade. Vamos envolver os nossos irmãos comandados, os soldados no caso, que eles também possam refletir e não há necessidade de aceitar o comando. Se ele refletir um amor, poderá recusar de praticar a destruição. Com sentimento elevado pode mudar todo o sentimento do batalhão. Esse é nosso desejo, que chegue a todos, Senhor. Vamos envolver também os presidentes dos países que estão, ao invés de procurar um acordo de paz, uma saída fraterna, estão fornecendo armas para fomentar mais. Que eles possam parar, Senhor, e refletir também. É só o amor que tem a força necessária de mudar para melhor o nosso planeta. Isso cabe a todos nós fazer essa mudança da nossa consciência. Agora, envolvendo todas as religiões também, que seus líderes possam falar do verdadeiro amor, do Evangelho libertador, da Boa Nova, para libertar a consciência e despertar, para que eles possam se libertar dos dogmas que aprisiona a alma, se acomoda. Envolvemos todos os nossos irmãos enfermos nos hospitais, que nosso pensamento e nosso desejo possa se transformar em cura, em bálsamo, em conforto para a alma, discernimento. Envolvemos todos os lares também para que haja harmonia, para que haja entendimento, a vivência do Evangelho. Que a instituição família não se destrua, que possam lutar com toda a força da sua alma para manter a família unida. E assim os cônjuges dar exemplo para seus filhos que estão um pouco perdidos quanto à situação, que seja um porto seguro a seus filhos. E assim agradecemos por mais esta oportunidade de estar aqui, doando o melhor de nós em favor do nosso próximo, porque não viemos aqui só para receber, mas sim viemos para doar também o melhor de nós. Que a paz o envolva todos os seus corações. E nós vamos então, mais uma vez, agraciados
por essas energias balsâmicas que chegam até o nosso coração. Vamos agradecer a Jesus pela oportunidade que Ele nos ofereceu mais uma vez, estarmos aqui diante dos ensinamentos do Teu Evangelho, que possamos, Senhor, ao sairmos daqui, levar no cerne da nossa alma essas energias de paz, esses esclarecimentos necessários para que nós possamos mudar a rota, o rumo da nossa caminhada e que nós possamos encher o nosso coração, a nossa alma de esperança e de alegria para que os nossos dias se façam melhores. Que essa paz, Jesus, possa tocar os nossos corações de tal forma que quando nós chegarmos em nossos lares, de alguma maneira possamos nós compartilhar com aqueles que vivem conosco, todos aqueles que tiverem contato com o nosso coração, que nós possamos de alguma maneira propagar essa energia que emana do seu coração generoso, misericordioso, para que a paz se faça no nosso planeta. Que assim seja, graças a Deus.